Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Telos Podcast, um programa sobre empreendedorismo. E eu queria trazer para vocês hoje um tema que é muito comum no meio de quem gosta de empreender, de quem tem essa ideia, de quem tem essa paixão, esse desejo de ser empreendedor, que é o tema largar o emprego ou não. E também quero contar um pouco da minha própria experiência aqui nesse tema para vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui para entender primeiro o contexto, né, dessa dúvida, o contexto dessa decisão que a gente tem que tomar, né, largar o emprego para empreender. Bom, primeiro eu costumo ver é muito comum a gente ver investidores, né, que dizem assim, que tem aquela conversa assim, eu não vou investir numa empresa, numa pessoa que não vendeu o carro para tocar a empresa, sabe? Esse tipo de coisa. E eu, particularmente, acho isso um pouco sensível falar, né? Até porque a gente tem que saber qual que é o contexto da pessoa que quer ser empreendedora, né? Tem muita gente que não tem essa opção de largar o emprego. Às vezes a pessoa tem filhos, né? Tem família, filhos, esposa. E depende muito do carro. Quando vai sair, quando vai fazer um passeio, quando vai fazer uma viagem, precisa ali do carro, né? Então a gente precisa primeiro analisar esse contexto para entender se é uma boa largar o emprego ou não. Dito isto, eu acho super válido largar o emprego desde que tenha uma reserva de capital. E aqui entra um pouco da minha experiência, né? Em 2017, eu saí de um emprego formal, CLT, tudo, para ser sócio de uma startup e empreender. À época, eu tinha um pouco de uma quantia ali, um colchão de reserva, né, para alguns meses, e fiz essa investida e atuei nessa startup durante alguns meses, menos de um ano, em torno de 7, 8 meses. Foi o tempo suficiente, né, para ver o risco, correr o risco, entender qual que era, como seria a performance da empresa naquele momento, né, e não deu certo, mas valeu muito o aprendizado, né? E cresci como profissional, como pessoa, entendi os riscos, tomei um risco consciente, quebrei, né? A gente quebrou, né? A empresa não foi para frente, eu pessoalmente ainda demorei de voltar um pouco no mercado de trabalho, mas faz parte do jogo, né? Faz parte ali do jogo. É importante a gente sempre ter a consciência desse risco. Mas largar o emprego é simplesmente a única opção? Não, tem outras. Tem outras opções. E aqui eu queria apresentar para vocês, né, as formas que a gente tem hoje de empreender. Não precisa largar o emprego, obviamente. A não ser que você chegue num determinado ponto ali do seu negócio que você percebe que se você dedicar toda a sua energia, as suas chances de crescimento são muito maiores, né? Então, você viu que deu certo ali trabalhando por um meio período, um curto período de tempo ali do seu dia, da semana, e viu que é um negócio que pode dar certo e que necessita de focar sua energia naquilo, né? E aí sim, seria uma boa opção, seria uma tentativa justa, vamos dizer assim, né? Claro, desde que você tenha consciência do risco que está tomando e que, obviamente, principalmente se você tem uma família, né? Se você o dono, assim, eu digo, quem traz o alimento para sua casa, né? Então você tem que ter esse risco em mente, tomando esse risco consciente, e aí você pode empreender. Aí sim, eu vejo uma serenidade, né? Quando uma pessoa dá esse passo, muita chance de dar certo, tá? E também queria aproveitar, né, e trazer para vocês uma nova forma, vamos dizer assim, de empreender. E até fazer uma indicação, se vocês me permitirem, né, fazer uma indicação de um livro aqui ao final. Mas o que eu queria falar aqui, né, trazer o tema, o tema de micro startups. Para quem não sabe, né, tecnicamente uma micro startup é um negócio, não é necessariamente uma empresa, não precisa ser aquela coisa formal, ter um CNPJ, tudo, mas é um negócio que você toca ou sozinho ou um pequeno grupo de pessoas e que você não tem um capital disponível ali de início como teria numa startup comum, né, com aquele investidor anjo,
e aí começa a desenvolver o projeto e o negócio agora está rodando e daqui a pouco tem Series A, aquelas coisas todas de investimento, né? E isso na verdade não é a realidade de muitos negócios, né? Isso na verdade é uma realidade de pouquíssimos negócios que tem essa possibilidade de receber um investimento, até porque os investidores, obviamente, eles na razão deles, né, têm a total liberdade de poder escolher aquilo que eles enxergam como sendo o menor risco e o maior ganho, né? Essa é a jogada deles. Mas, para quem não tem já no início, assim, no pontapé inicial, não tem disponível esse investimento, esse capital, a forma de empreender que eu gosto e que eu tô tendo bastante focado agora no momento, né, é a forma de criar uma micro startup, né? Uma micro startup que, como eu falei, esse pequeno negócio que vai gerar um retorno financeiro e que você consegue fazer ele sozinho da sua casa, trabalhando remotamente, né? E o melhor, você consegue fazer com poucas horas do dia, não precisa ocupar todo o seu espaço, né? Todo o seu dia, todas as horas do seu dia. Esse é o legal de ter uma micro startup. E aí vem a dúvida, né? Como que eu posso fazer para ter uma micro startup, ter o meu próprio negócio online? E a bem da verdade, hoje em dia, com o tanto de ferramentas que a gente tem disponível, não é uma tarefa simples, com certeza, né? Obviamente. Mas também não é uma tarefa impossível. É plenamente possível a gente criar um produto, não necessariamente do zero, mas criar alguma versão de um produto ou um produto e disponibilizar online, na internet, para as pessoas poderem acessar, assinaturas ou comprarem, seja qual for o tipo de produto que você tem ali, né? São vários, eu pretendo trazer vários temas nesse sentido, né? Vários tipos de produtos ou negócios online que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer mesmo sem ter uma equipe e mesmo sem ter uma carreira, né? um fundo ali de programação, né? Que é muito comum você ver essas grandes empresas como o Facebook, que nasceu ali na junção de uma pessoa que tinha a ideia, meio que uma pessoa de produtos, né? E sempre tinha ali junto também um programador, alguém que sabia de programação. Hoje em dia, já não tem essa necessidade tão intrínseca de ser um programador, de ter aquele conhecimento de programação. É óbvio que isso vai ajudar muito, né? Mas hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem no mercado, é possível você fazer sem nenhuma linha de código e lançar um produto digital, ou lançar um serviço digital até. O livro que eu queria indicar para vocês chama Rework, né, do Jason Fried e o David Heinemeier Hansson, que são dois autores americanos, eles que fundaram a 37 Signals, que hoje se chama Basecamp, que era, isso, acho que quase 2 décadas atrás, né? Quando eles fundaram essa empresa. Eles contam um pouco da história no livro e essa empresa hoje chama Basecamp, é um serviço de gerenciamento de projetos, né? Uma ferramenta de gerenciamento de projetos. E eles contam no livro como que eles fracassaram no começo, mas depois eles conseguiram lançar um baita de um produto sem fazer propaganda propriamente dita, assim, né? Sem aquele grande investimento em propaganda. Isso 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás. E ele aborda vários temas muito interessantes para quem está nessa nova empreitada, assim, para quem está querendo ter um negócio online, para quem está querendo criar alguma coisa, né, seja um produto ou um negócio e disponibilizar online. Ele dá várias dicasinhas, né, no livro ele dá várias dicasinhas, assim, de como você dizer não na hora certa, né? Na verdade, o padrão é você dizer não, né? Porque você começa a empreender, fazer uma coisa, já aparece em outra, e outra, e outra, e outra. E por padrão, você saber dizer não na hora certa. Ele fala muito sobre você ser organizado, né? E fala muito para você começar. O passo mais importante, assim, que bate muito na tecla lá é comece. Não espere, não planeje tanto e ficar aqueles
Planejamento, planejamento, planejamento. Se você tem uma ideia, vai lá, comece, faz o teste, testa, aquele teste rápido, né? Teste rápido, erra rápido, recupera rápido. E o livro vai muito nesse sentido. E esse livro, ele não foi escrito há tanto tempo atrás, né? Esse livro não foi escrito assim quando eles lançaram. Esse livro foi escrito, acho que em 2010, se eu não me engano. Foi bem depois que eles lançaram o produto deles, o Basecamp, né? E eu acredito que já tem uma atualização desse livro, porque eles comentam muito dos novos tipos de trabalho que tem hoje em dia. E é muito interessante, assim, a gente poder ver hoje, né? Hoje a gente está em 2022 e muita gente trabalhando remotamente, o que não era uma realidade muito, muito comum naquela época, em 2010, e hoje já é bem mais fácil, né? E com o advento, assim, desses serviços online que tem, assim, de você poder vender o seu próprio produto nessas plataformas, onde você pode vender os seus próprios produtos, eles sendo um produto digital, ficou mais fácil, ficou até interessante, assim, a gente criar alguma coisa, criar um produto e até mesmo um serviço, né? E nesse tema de serviço, eu pretendo também entrar mais em detalhe aqui nos próximos episódios, porque tem muita oportunidade hoje. Eu acompanho bastante o pessoal lá de fora, né? Eles têm muito, assim, esse tipo de serviços online que a gente costuma chamar de SaaS, né? Software as a Service, que são pequenos negócios online ali que tem uma assinatura, que resolve um problema pequeno ali, né? E que pode, obviamente, gerar um retorno financeiro bacana ali para quem criou e para quem conseguiu lançar, né? Fazer o lançamento desse serviço. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução aqui. Eu vou muito mais a fundo em vários assuntos relacionados a ser um empreendedor e ter um micro startup, vamos dizer assim, né? Ser um microempreendedor. Que hoje em dia já não é tão micro assim, tá? Vou trazer números para vocês, assim, de números impressionantes, de pessoas que começaram sozinhas e com uma boa visão alcançaram, assim, um patamar de empresas hoje de médio porte, sabe? Uma empresa de uma pessoa só. E é isso, espero que tenham gostado, até a próxima.